Você já se perguntou se estamos vivendo em tempos proféticos? Tempo em que as engrenagens do sistema estão girando silenciosamente, preparando o terreno para algo muito maior, algo que poucos enxergam, mas que está bem diante dos nossos olhos? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. O Anticristo, uma figura envolta em mistério, temida por muitos, mas compreendida por poucos, para muitos ela é apenas uma lenda, um mito que habita as páginas da Bíblia. Mas e se eu te dissesse que o sistema dele já está entre nós? Que o que foi profetizado há milhares de anos começou a se desenrolar de forma sutil e quase imperceptível. A verdade é que o sistema do Anticristo não vai surgir do nada, como um trovão repentino, em um dia claro. Não, ele vem sendo construído pedra por pedra, discurso por discurso, doutrina por doutrina. E o mais assustador é que muitos de nós estamos contribuindo para isso, sem ao menos perceber. A Bíblia, em várias passagens, aborda os temas do Anticristo e da apostasia, dois conceitos que estão profundamente interligados nas profecias dos últimos tempos. O termo Anticristo é usado na Bíblia para descrever um adversário de Cristo que aparecerá nos últimos dias. Este indivíduo, ou espírito, será uma figura central na rebelião contra Deus. Aqui estão as principais passagens que falam sobre o Anticristo. 1 João 2, 18, 22. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aqui o apóstolo João adverte que além do anticristo que está por vir, já havia muitos anticristos, pessoas que negavam que Jesus era o Cristo. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O apóstolo Paulo descreve o anticristo como o homem do pecado, ou filho da perdição. Ele é alguém que se opõe a Deus e tentará se exaltar como se fosse o próprio Deus. Apocalipse 13. O capítulo 13 do Apocalipse fala sobre duas bestas que são frequentemente associadas ao anticristo e ao falso profeta. A primeira besta é uma figura poderosa, recebendo a autoridade de Satanás, que realiza grandes sinais e leva as nações a adorá-la. A segunda besta, muitas vezes considerada o falso profeta, engana as pessoas e as leva a adorar a primeira besta. Também lhe foi permitido infundir fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13:15. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E o santo lhe serão entregue nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Embora o termo anticristo não seja usado, esta profecia em Daniel é frequentemente vista como uma descrição do papel do anticristo, que blasfemará contra Deus e perseguirá os santos. Apostasia é o termo que se refere à deserção ou abandono da fé por parte daqueles que antes professavam ser crentes. A Bíblia prediz que nos últimos dias haverá um aumento significativo da apostasia, preparando o caminho para o surgimento do anticristo. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Antes da revelação do anticristo, ocorrerá uma grande apostasia. Isso indica um afastamento generalizado da fé cristã. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e aos ensinos de demônios.
Paulo adverte Timóteo que nos últimos dias muitos abandonarão a fé, seguindo doutrinas falsas e enganosas. Em 2 Pedro 2:1 e 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de regenerarem o soberano, Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Pedro adverte que falsos mestres surgirão dentro da igreja, levando muitos à apostasia, o que resultará em grande dano à fé cristã. Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A apostasia é também uma questão de incredulidade persistente, que endurece o coração e o afasta de Deus. A apostasia e o anticristo estão profundamente interligados na escatologia bíblica. A grande apostasia é vista como uma preparação para a chegada do anticristo, à medida que a fé verdadeira se enfraquece e é abandonada por muitos. O anticristo encontrará terreno fértil para espalhar suas mentiras e enganar as nações. Segundo Tessalonicenses 2:9 e 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A apostasia abre a porta para o engano do anticristo, que realizará falsos milagres e sinais para seduzir aqueles que já abandonaram a verdade. A Bíblia descreve o anticristo como uma figura de extrema maldade que se levantará contra Deus, e a apostasia como o abandono da fé, que precederá sua revelação. Ambos são sinais dos tempos finais e servem como um alerta para que os crentes permaneçam firmes na verdade e não sejam enganados. Nos últimos dias, de acordo com as Escrituras, Deus espera que seus seguidores permaneçam firmes na fé, mantenham um relacionamento íntimo com Ele e vivam de acordo com seus mandamentos, mesmo em meio às crescentes adversidades e enganos do mundo. Abaixo descreverei em detalhes o que Deus espera de nós, período crítico, né? Vamos relatar isso, vamos falar sobre a fidelidade e a perseverança na fé. Nos últimos dias, quando a fé será testada como nunca antes, Deus espera que seus filhos permaneçam fiéis, perseverando em meio às provações e às tentações. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus deixa claro que a salvação está vinculada à nossa perseverança. Ele espera que, diante de tribulações, não abandonemos nossa fé, mas, ao contrário, permaneçamos firmes, confiando na sua promessa de vitória final. Hebreus 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Devemos manter firme nossa confissão de fé, sabendo que Deus é fiel e cumprirá suas promessas. Deus nos chama a estar atentos e vigilantes, cientes dos sinais dos tempos, preparados para a volta de Cristo. A vigilância inclui tanto a preparação espiritual quanto a moral, evitando o pecado e mantendo nossas vidas puras. Mateus 24:42 e 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus adverte sobre a necessidade de vigilância constante, pois ninguém sabe o dia ou a hora de sua volta. Ele espera que vivamos com uma expectativa ativa, preparados para encontrá-lo. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes.
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. A vigilância também envolve estar atento às ciladas do inimigo, mantendo-se sóbrio e espiritualmente desperto para resistir às tentações. Deus espera que seus seguidores vivam em santidade, separando-se das práticas corruptas deste mundo e buscando a pureza em todas as áreas de suas vidas. 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chama a refletir seu caráter santo em nossas vidas diárias. Isso significa evitar o pecado e buscar a pureza de coração em ação. 2 Coríntios 7:1. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A santidade é um processo contínuo de purificação, onde nos afastamos de tudo que contamina e buscamos agradar a Deus em tudo. Nos últimos dias, o amor ao próximo deve ser uma marca distintiva dos seguidores de Cristo. Deus espera que seu povo demonstre esse amor por meio de atos concretos de serviço, compaixão e misericórdia. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é a principal evidência de que pertencemos a Cristo. Em tempos de ódio e divisão, Deus espera que sejamos exemplos de amor e unidade. Mateus 25, 35, 40. Na parábola do julgamento final, Jesus elogia aqueles que alimentaram os famintos, vestiram os nus, visitaram os enfermos e prisioneiros. Ele espera que mostremos nossa fé por meio de boas obras e serviço ao próximo, especialmente aos mais necessitados. Deus deseja que seu povo continue a proclamar o Evangelho, mesmo em meio à crescente oposição. Ele espera que sejamos testemunhas corajosas de Cristo, levando a mensagem de salvação a todos os cantos do mundo. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A grande comissão não é uma sugestão, mas um mandamento. Deus espera que mesmo nos últimos dias, continuemos a levar a boa nova de Cristo a todas as nações. 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Devemos estar prontos para compartilhar o Evangelho em qualquer circunstância, aproveitando cada oportunidade para testemunhar sobre Cristo. Deus espera que mantenhamos nossa esperança viva, confiando em suas promessas e aguardando pacientemente o cumprimento de sua vontade. Mesmo em meio à dificuldade, devemos lembrar que nossa esperança está em Cristo e em seu reino vindouro. Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. A esperança deve ser uma âncora para nossa alma, especialmente em tempos de tribulação. Deus espera que mantenhamos nossa alegria e paciência enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas. Tito 2:13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Nossa esperança é a volta de Cristo e a restauração de todas as coisas. Deus espera que vivamos com expectativa, mantendo nossos olhos fixos no futuro glorioso que Ele nos prometeu. Nos últimos dias, a intimidade com Deus se torna ainda mais crucial. Deus espera que seu povo mantenha uma vida de oração fervorosa e constante, buscando sua presença e direção em todos os momentos. 1 Tessalonicenses 5:17. A oração deve ser um estilo de vida, uma comunicação constante com Deus nos últimos dias.
Essa conexão com o Pai será nossa fonte de força e sabedoria. Lucas 21:36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus nos exorta a vigiar e orar para estarmos preparados para os desafios dos últimos dias e sermos achados dignos diante de Deus. Por fim, Deus espera que seus seguidores busquem discernimento e sabedoria, capazes de identificar os enganos do mundo e permanecerem na verdade. 1 João 4:1. Amados, não dei créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nos últimos dias, haverá muitos falsos profetas e ensinamentos enganosos. Deus espera que usemos o discernimento espiritual para não sermos enganados. Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Devemos buscar a sabedoria que vem de Deus, que nos guia em todos os aspectos da vida e nos permitirá viver de acordo com sua vontade. Nos últimos dias, Deus espera que seus filhos sejam fiéis, vigilantes, santos, amorosos, evangelizadores, esperançosos, íntimos dele por meio da oração e discernentes. Ele nos chama a viver uma vida que reflete o caráter de Cristo, mesmo em meio às maiores dificuldades e desafios, sabendo que nossa recompensa eterna está segura em suas mãos. Nos últimos dias, segundo as Escrituras, Deus traça um caminho claro para seus filhos, repleto de desafios, mas também de promessas gloriosas. Ele espera que cada um de nós persevere na fé, mantendo-se firme diante das adversidades, resistindo ao engano e às tentações que surgiram com o aumento da apostasia e a vinda do anticristo. A expectativa de Deus é que sejamos vigilantes, com corações puros e vidas santificadas, sempre prontos para a volta de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. A santidade não é apenas uma sugestão, mas uma exigência para aqueles que desejam ver o Senhor. O amor ao próximo e o serviço à humanidade devem ser as marcas registradas de quem segue Jesus. Mesmo em tempos de ódio e divisão, Deus nos convida a sermos suas testemunhas fiéis, levando a mensagem de salvação a todos os cantos do mundo, mesmo diante de uma crescente oposição. Além disso, Deus deseja que mantenhamos viva a chama da esperança, confiando em suas promessas e aguardando pacientemente o cumprimento de seu plano soberano. Nossa comunhão com Ele, por meio da oração constante e fervorosa, será o sustento em meio às tribulações que se aproximam. A sabedoria e o discernimento, dados pelo Espírito Santo, nos capacitarão a distinguir a verdade da mentira e a seguir o caminho correto. Assim, a conclusão dessa jornada espiritual, nos últimos dias, aponta um chamado urgente à fidelidade, santidade, amor, serviço, vigilância e intimidade com Deus. A expectativa divina é que, ao fim de tudo, sejamos encontrados dignos, preparados para estar em sua presença eterna, compartilhando da glória que Ele reservou para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. A história, então, não é apenas sobre sobrevivência em tempos difíceis, mas sobre a vitória final que já nos foi garantida em Cristo, um lembrete constante de que em Deus o fim é sempre um novo começo glorioso. Se você gostou dessa história, deixa aqui os seus comentários, porque será um prazer ler, a sua opinião em relação a toda essa história. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão e compartilhe. Deus te abençoe e até a próxima.